Bom, pessoal, antes da gente pegar essa parte de instalação, né? Ontem a gente falou muito sobre a questão de versão, né? A gente falou um pouco sobre o que instalar, o que não instalar, né? Então a gente chegou num ponto onde a gente tem que decidir, né? Tem um besouro aí no som. Só tem Deve um ser microfone aí. o Hércules. Fecha o microfone, Hércules. Aí na hora de falar, habilita novamente, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Ontem a gente conversou sobre a parte de instalação. Falar nisso, alguém conseguiu dar uma olhada? Conseguiu tentar instalar? Como é que é? Meu tá instalado. Quem tá falando? Antes de falar, fala o nome, porque senão eu fico doido. Sérgio, meu tá instalado. Você está. 2014 você indicou. Ah, o 2014 Developer, né? Sim. Ah, certo. Então, eu também estaria aqui o 2.14. Ah, Só tive um errinho aí no report. Report Service. Rapaz, na parte lá do Configuration Tools, Uhum. me mostra que o serviço não foi inicializado e eu não consigo inicializar. Não sei porque eu não consigo inicializar o report service. Tá, a gente pode. Fora isso, o restante está ok. Certo. A gente pode analisar aí também, depois individualmente, tá, pessoal? Se vocês tiverem algum problema, eu posso estar ajudando vocês aí individualmente, tá? Sem problema algum. Arena, é o Carlos. Vai instalar o 2012 ou 2014? Pois é, a minha versão que eu tenho aqui é a 2012. Eu baixei a 2014, uma versão de testes, né, da Microsoft Evolution, né? E aí vamos tentar ver se a gente consegue usar ela, porque não deu tempo de eu preparar a minha máquina com tudo que eu gostaria, vamos dizer assim, para mostrar para vocês, tá? Mas eu estava dando uma olhada nos dois instaladores e eu vi que eles são muito parecidos, tá? Então, assim, não tem muita diferença não. Quem for instalar o 2012, 2014 vai ter praticamente as mesmas informações, tá? Não tem tanta coisa assim para você poder decidir, não. Agora, o que eu acho importante hoje da gente analisar, antes da gente efetivamente fazer essa instalação, é a gente fazer uma análise, desculpa, a gente fazer uma análise do que é cada serviço, entendeu? Porque, obviamente que, assim, eu vou passar o olho aqui com vocês, porque realmente é muita coisa, mas é importante que vocês tenham uma certa noção do que é cada serviço daquele lá que você marca ou desmarca. O que é o report service, por exemplo, análise service, né? O que eu preciso, por que eu não preciso, se eu vou usar, eu não vou usar, né? Na dúvida, igual eu falei ontem, né? Marca tudo, não tem tanto desgaste assim para você falar assim, por que eu vou instalar algo que eu não vou usar? Não sei se eu vou usar, se eu não vou, eu vou economizar 2 GB, 3 GB de disco, porque, igual eu falei, não vai ter concorrência, não vai ficar, como é que eu vou te dizer, consumindo recursos assim, tanto que vai atrapalhar o rendimento da sua máquina, do seu servidor. Né? Principalmente quando é um ambiente de desenvolvimento, né? Ambiente de desenvolvimento a gente está sempre testando coisas novas, a gente está sempre trabalhando com coisas inovadoras, sempre trabalhando com uma ferramenta a mais, para a gente poder ver se a gente melhora, né? Então, eu acho que é válido também a gente analisar o que é cada coisa aí dentro desse contexto aí, tá?
Então já... Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, estamos vendo, sim. Tá? Sim. Isso aqui depois eu vou passar para vocês, tá? Igual eu passei ontem, vou colocar lá no OneDrive para vocês no final da aula. A ideia, eu fui buscar, inclusive, aquelas versões que eu tinha falado para vocês, que existem. Uma delas é a versão web, né? Só não achei nada sobre a versão compact. Lá eu não consegui achar, mas também não faz muita diferença. Então, isso aqui tem mais ou menos aqui, aqueles recursos lá que eu passei para vocês ontem, né? Com um pouco mais de coisas aqui, né? Que são mais versões, tá? Vocês verem que o Express eu tenho 3 versões diferentes, tá? Só do Express. Então, a gente tem uma diferença aqui, principalmente na memória utilizada por instância do Reporting Service, 4 GB para a versão Advanced, que é a ADV lá, na hora que você vai baixar, ela tem um nome ADV no final. Ela tem o Reporting Service, tá? Que é a diferença aí, vamos dizer assim, da versão ADV, tá? Tem o Express with Tools, tá? Que é basicamente a mesma coisa, só que ele tem algumas coisinhas a mais em relação a recursos lá, programas, tá? E aqui a gente começa a falar um pouco sobre o que é cada item lá na instalação, né? O que tem em cada item lá. Quem instalou hoje aí passou por isso, né? Teve que selecionar um monte de recursos lá, tá? Então, tem recursos de alta disponibilidade. Então, aí a gente colocou aí suporte do server core, depois mais para baixo a gente vai ver o que é, envio de log, espelhamento de banco de dados, tá vendo? A gente quer trabalhar com espelhamento, lembra que a gente vai marcar um sábado para fazer isso, né? Então, a gente vai trabalhar com espelhamento. Quais as versões que fazem espelhamento? Que tipo de espelhamento faz? Tá? Então, a Enterprise, sim, sem ressalva nenhuma. A BI, sim, somente segurança completa. A Standard, mesma coisa. A Web, somente observador. Ou seja, só leitura, né? Então, eu tenho Express também, tal, todas elas somente observador. Instância de cluster failover, né? Aí o Enterprise faz, né? Suporte, tem um suporte para instância de cluster failover. O que é uma instância de cluster failover? Quando a gente vai criar um cluster, né? O nome mesmo já fala, né? A gente vai pegar vários bancos que estão instalados em máquinas diferentes e às vezes em locais diferentes e vamos adicionar esses bancos, esses nós, a esse cluster. Então você tem vários nós dentro de um cluster, cada nó é um banco de dados rodando num local específico. E aí você cria ali seu serviço de replicação, tá? Aqui no caso da versão BI e do Standard, ele suporta até 2 nós. E aqui é o máximo que ele consegue no caso da versão Enterprise. A versão Enterprise, pessoal, ela é licenciada por core, tá? Ou seja, por core de processador. Quanto mais cores você tiver, mais caro é a versão do Enterprise. Colocou outro processador, né? Mudou o processador, mudou a quantidade de core, tem que mudar a licença. Tá? Isso se referindo a um servidor mesmo, não a uma máquina comum, né? O Enterprise não roda em máquina comum. Tá? O Enterprise... servidor Dell, no caso? Não necessariamente, eu falo assim, eu falei, até expressei de uma forma meio errada, né? Ele não roda em um Windows 7 ou Windows 8, ele roda em Windows Server, obrigatoriamente. Tá? Você não consegue, eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? Vocês não conseguem rodar a versão Enterprise no Windows 7, Windows 8, ou seja, um Windows que não seja um Windows Server, tá? Ele não aceita.
Eu tenho uma versão Enterprise aqui de teste, eu vou demonstrar para vocês, vou mostrar o erro que aparece para vocês quando vocês vão instalar, tá? Então tá aqui, aí, compactação de backup, as versões que fazem, né? Instantâneo de banco de dados, né? Backup online, grupo de disponibilidade sim. Então, ou seja, a maioria dos recursos de alta disponibilidade, eles estão somente na versão Enterprise, tá? Então aqui você tem recuperação rápida, alteração de esquema online, indexação online, lembra que nós falamos isso ontem, criar índice online? Somente na versão Enterprise, tá? Restauração de banco. Posso fazer uma perguntinha? Pode, claro. Como eu disse no início, estou fazendo esse curso porque eu não conheço SQL. Uhum. E recentemente eu ouvi um comentário que para mim foi uma surpresa. O banco de dados do SQL Server também corrompe. Todo banco ele tem um risco de corromper, tá? Todo banco. Por isso que a gente tem que ter um planejamento de backup. Tá? Toda empresa, todo DBA, vamos dizer assim, ele faz um plano de backup. Tá? Ele é obrigado a ter um plano de backup. Então, esse plano de backup vai dizer como que vai funcionar o backup ali dentro da empresa. Tá? Como é que ele vai ser feito o backup, se tem backup de tempo em tempo, se não tem, se é incremental, se é full. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas todo banco é passível de corromper. Mas assim, é difícil você corromper um banco, tá? O seu banco só vai corromper se, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, sei lá, acabou a energia, você não tem um no break, desligou repentinamente e o banco estava fazendo um processo lá de reindexação ou qualquer coisa no banco, gravando uma informação ou fazendo alguma coisa lá e, puf, acabou a energia, você vai correr um risco muito grande do banco corromper, porque ele estava trabalhando naquele momento com o banco e o banco foi interrompido bruscamente. Isso aí vai, com certeza, você vai ter Isso não é só SQL Server, não. Você pode colocar qualquer outro banco de dados aí, tá? Caso aconteça um tipo de coisa desse jeito. Mesma coisa com travamento de máquina. O banco está trabalhando ali, de repente a máquina trava, a máquina acontece alguma coisa. Por isso que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o parque de máquinas que vai rodar os nossos bancos de dados, tá? A gente tem que ter essa preocupação para a gente não perder dados de uma forma brusca, né? Então, sei lá, eu posso ter um plano de backup lá, onde eu vou backupear o banco todo dia, meia-noite, vou fazer uma cópia full, e de hora em hora eu vou fazer uma incremental. Então, eu posso fazer isso. Ah, deu um pau no meu banco aqui agora, pau, corrompeu. Sei lá. Ele faz backup em tempo de execução? Faz backup em tempo de execução. Aí vai depender, se você tem a versão Enterprise, por exemplo, você consegue até restaurar banco com ele utilizando. Pra você ter uma ideia. Ele não loca o banco. Aí vai depender igual eu tô falando, essas tabelinhas que eu vou passar para vocês entenderem por que é tão caro uma versão Enterprise, por exemplo. É muito caro. Não sei falar preço, mas eu vou até ligar na Microsoft para perguntar, só para passar isso para vocês, mas é muito caro. É um esquema que eu vi de banco rodando aqui, que o pessoal faz um backup tipo em log. Aí ele vai gravando tudo quanto é transação que ele é feita dentro do banco. Então, por exemplo, você faz o backup 2 horas da tarde, das 2 até as 3 horas, ele grava toda a parte de log que você pode rodar depois dentro do banco. Aí às 3 horas ele faz o backup de novo. É os transaction log, né? Log de transação. Que eu já vi, por exemplo, os caras perder o banco e conseguir voltar através disso. Ele volta até o último registro que foi inserido. Isso. Geralmente, quase assim, essa parte de log, eu acho que até a Standard tem.
Ford Standard tem, a Express não tem, tá? Então tem sim, a gente consegue isso aí faz parte do planejamento de backup, do plano de backup. O plano de backup ele é um documento, tá? Quem quiser eu posso passar até um modelo para vocês, entendeu? O plano de backup ele é um documento, ele tem que especificar como que o backup é feito, como é que ele vai ser restaurado em casos de pane. Ele tem que estar tudo escritinho lá, todos os procedimentos que tem que ser feitos. Tá? Aí você tem a parte de escalabilidade e desempenho, né? Aí você tem quantidade máxima de instâncias, particionamento de tabela e índice. Alguém que não sabe o que é um particionamento de tabela e índice? Isso aqui para sistemas grandes, pessoal, o particionamento de tabela e índice é um recurso que o banco tem, que ele consegue fazer uma divisão mesmo de tabelas, tá? E aí você escolhe a forma que você vai fazer essa divisão, entendeu? Imagina, vamos fazer um apanhado aqui geral. Imagina uma tabela com, sei lá, vou colocar muito registro não, 10 milhões de registros, tá? Uma tabelinha básica aí de 10 milhões de registros. Então você pega uma tabela de 10 milhões de registros, você quer fazer um select nela. Dependendo do que você for fazer, vai demorar um pouquinho, né? Dependendo do hardware, dependendo da quantidade de transações que tem rodando, dependendo de um monte de fatores. Então, o que você faz com uma tabela dessa? Vamos supor que essa tabela aí seja uma tabela de vendas, tá? Onde eu tenho 10 milhões de registros de vendas. Eu posso criar um particionamento de tabela, tá? Aonde eu vou particionar da seguinte forma, eu vou falar assim, olha, você vai particionar para mim por ano. Cada ano você vai colocar numa divisão lógica aí. Então, quando eu for buscar uma venda do ano de 2015, ele vai pegar em cima daquele particionamento daquela tabela de 2015. Quando eu for pegar 2014, ele só vai buscar os registros em cima daquela massa ali de 2014. Então, ele não vai pesquisar em 10 milhões de registros, ele vai pesquisar em, sei lá, em 500 mil, 200 mil registros. Você ganha em performance demais. Tá? Isso é um recurso muito interessante para usar, principalmente em processos e tabelas que crescem muito. Tá? Aí você tem compactação de dados, administração de recurso, paralelismo de tabelas de partição. Tá? Paralelismo é você tem um processo executando em paralelo para trazer aqueles dados ali. Tá? O paralelismo ele só funciona na versão Enterprise. Ok? Então, enquanto se eu faço um select, que tem várias ligações com várias tabelas, por exemplo, se eu tenho esse recurso de paralelismo dentro do Enterprise, no caso, né, que é só o Enterprise que tem, ele vai dividir, ele vai criar várias threads ali, cada thread para fazer um processamento diferente ali, e depois junta tudo de novo. Tá? Isso aí você ganha muito em performance. Tá? Aí tem a parte de segurança, né? Você tem um monte de recursos. Auditoria básica em todos os bancos SQL Server já tem isso aí. Tá? Ele tem um esquema de auditoriazinho lá. Uma auditoria refinada, vamos dizer assim, mais potente, somente na versão Enterprise você consegue fazer. Criptografia transparente do banco de dados, ou seja, criptografia ponto a ponto, né? Então, os dados já trafegam criptografados, somente na versão Enterprise. Gerenciamento de chaves, também somente na versão Enterprise. Funções definidas pelo usuário, todos os bancos têm. E banco de dados contidos, todos os bancos têm. Aí vem a parte de replicação. Controle de alterações do SQL Server. Todas as versões. Replicação de mesclagem.
tá? Sabe que é mesclagem, né? Ele vai pegando de um ponto de outro e vai juntando ali. Foi para um servidor A, gravou uma coisa, ele joga para o B, do B joga para o A e vai fazendo essa replicação utilizando técnica de mesclagem. Ou replicação transacional. Ou ocorreu uma transação ali, um insert, um update, um delete, ele vai lá e faz a replicação, tá? Então essa replicação aqui, ela é por transação, tá? Replicação instantânea, ou que eles chamam de online, né? Então é um outro tipo de replicação por stream. Publicação, ponto a ponto, tem coisas aqui que não vão entrar. SQL Manage Objects, SQL Configuration, são todas ferramentas já, né? Aí fala quais as versões que tem. Management Studio, por exemplo, todas as versões tem, né? Ferramenta de administração, de cluster, de replay. Aí entra várias ferramentas aqui do Enterprise. Profiler. Pessoal, essa ferramenta aqui eu vou mostrar para vocês, tá? O SQL Profiler, ele é bem interessante vocês aprenderem, tá? Ele não tem na Enterprise, ele só tem até Standard. A versão Developer dele, eu imagino que deva ter, não cheguei a mexer na minha versão ainda, cheguei nem a baixar ela ainda. Na verdade, eu comprei a versão 2012 da Microsoft por telefone, eles vão me enviar por e-mail. E o SQL Server Agent também, ele tem que estar sempre ativo, tá, pessoal? O agente tem que estar sempre ativo porque é ele que faz os backups agendados, tá? Essas duas ferramentas aqui a gente vai trabalhar com elas, ok? E o SQL Profiler, como eu estava falando dele, ele basicamente ele mostra tudo que está rodando dentro do seu banco de dados. Tudo, tudo, tudo. Vamos supor que você gerou uma aplicação lá na sua ferramenta, você tem uma tela que está extremamente lenta, uma tela que tem uma performance bem ruim. Como é que você faz? Você abre o SQL Profiler, conecta no banco de dados, e o SQL Profiler vai te mostrar todos os selects, updates, deletes, ou seja, todos os comandos SQL que aquela aplicação estiver executando, e o banco também, ele vai te mostrar ali dentro do Profiler. Com isso, você vai conseguir analisar, né? Analisar índices, analisar tempo de execução de cada consulta, e aí você vai poder tomar providências aí para poder ganhar em performance, tá? É o que a gente chama de tuning. A gente vai utilizar o SQL Profiler para fazer tuning, tá? Nazareno, seria esse Data Profile View? Não, o SQL Profiler você acessa pelo Management Studio, ferramentas SQL Profiler. Eu não sei se é esse que você está falando, mas... Perfeito, tá aqui. Tá? Esse cara aí, até teve quem que estava tendo problema... Tem que fazer login de novo nele, né? Ele é um cliente, né? Então você loga e tal, você pode usar até as credenciais do Windows, se você estiver utilizando o usuário que você autorizou lá, né? Ou fazer o login com SA. E aí você vai ver que ele vai te mostrar tudo que está rodando dentro do banco. Tudo, tudo, tudo. E você pode salvar esse tracer aí para depois fazer um tuning, entendeu? Porque ele vai te mostrar o tempo que demorou para executar, você vai poder copiar a select, executar ela na mão depois, para você ver qual o resultado que está voltando, quanto tempo está demorando. Então é uma ferramenta mais administrativa mesmo. Essa é uma ferramenta voltada mais para DBA mesmo, tá? E esse não ao quadrado? Oi? E esse não ao quadrado? Porque, não tem, mas tem um 2 aqui, porque ele deve ter alguma informação lá embaixo. Depois a gente vai ver lá embaixo. Aqui, ver. SQL Server Web, SQL Server Express, Express with Tools e Express with Advanced Services podem ter o perfil criado usando as edições SQL Standard e SQL Enterprise. Ou seja, você não tem nessas versões aqui, mas você pode, tipo assim,
utilizar uma máquina que tem uma dessas versões que tem e conectar nele, vamos dizer assim. Mais ou menos isso que ele está querendo falar aqui. Ok? E tem o Database Tuning, que ele usa esse cara aqui, o resultado desse cara aqui, para poder te dar informações de tuning, tá? Então ele tem, acho que no Advanced, não tem no Advanced, só tem até o Standard. Então só até a versão Standard. Eu imagino que tenha ele também na versão Developer. Quem tiver instalado aí, por favor, dá uma olhada aí se tem esse Database Tuning instalado aí com vocês. Perfeito, está instalado. Tá, né? Então, o que esse Database Tuning faz? Ele pega os resultados do Profiler e analisa e te fala, ó, cria um índice na tabela tal, faz isso, entendeu? Ele te dá um diagnóstico do que você tem que fazer para melhorar a performance do seu banco, tá? Show. Então, gerenciamento do banco de dados, né? Instância de usuários. Aí você tem aqui, conexão dedicada administrador. Essa conexão dedicada de administrador aqui é porque é o seguinte, você tem um limite de conexões no banco, concorda? Então, se você estourou esse limite de conexões, o administrador, ele tem, mesmo se estiver estourado, ele consegue logar no banco, tá? No caso aí do SQL Server é o SA. PowerShell, que é o shell lá do DOS, lá com os recursos de administração do próprio SQL Server. Suporte para complemento de aplicativo de camada de dados. Extrair, implantar, atualizar, excluir. Automação de política. Tem muita coisa aqui. Coloquei completo, tá, pessoal? Porque aí depois serve como consulta, tá? Relatório de desempenho. A maioria dessas ferramentas não vai ter no Express, tá? Vai ter na Developer, mas não vai ter no Express. Mas aí o que eu falo para vocês é o seguinte, por que é a vantagem de vocês comprarem a versão Developer, tá? Vamos supor que você tem um cliente que está tendo um determinado problema, né? Lá em campo ele está tendo uma lentidão em determinado ponto, um módulo que não está funcionando. Você pega, faz o backup do banco dele, leva para sua máquina de desenvolvimento e ali você tem ferramentas. Ou seja, é como se você tivesse uma versão Enterprise aí dentro da sua máquina, tá? E utilizasse todos os recursos dessa versão para poder resolver um problema do seu cliente. Então isso aí vale a pena, né? E você vai estar licenciado, porque você não está utilizando ele em campo, você não está utilizando ele em produção. Você está utilizando ele em desenvolvimento e testes. Inclusive, na licença fala isso, para desenvolvimento e testes. Então, você pode fazer esse tipo de situação aí com o seu cliente. Baixa o banco do seu cliente na sua máquina e utiliza, tá? O que ele quer dizer com não pode ser usado em produção? Porque a versão Developer é só para desenvolvedor, só para desenvolvimento. Mas se eu posso pegar o banco de dados do cliente e baixar no meu para testar? Sem problema algum. Pois é. Sem problema algum. Eu não vejo problema nisso. Tá? O que eu posso dizer para você em relação a isso é o seguinte, você vai utilizar o banco de dados para poder fazer teste com ele. Você não vai abrir sua aplicação? Você não vai testar o que está dando problema lá no seu cliente? Não é um teste? Me corrija se eu estiver errado. Não é isso. O que eu quis dizer é como é que é controlado, daí se ele está em produção ou não. Não é controlado. Hã? Aí é pela quantidade do usuário? Não, na verdade não tem esse controle. Você pode, assim, vamos dizer da seguinte forma, a Microsoft não sabe, entre aspas, se você está usando aquele banco para desenvolvimento e teste ou se você está usando no seu cliente. Ela não tem essa noção, tá? Mas se chegar uma fiscalização no seu cliente, por exemplo, da Microsoft,
e vê que você está utilizando um banco de dados que é exclusivo para desenvolvimento e testes, aí é a mesma coisa se você tivesse instalado um pirata. É melhor você baixar uma versão pirata instalada que instalar a sua, entendeu? Melhor que eu falo no sentido assim, não é o correto, né? Você vai ter problema, eu garanto para você. E, pessoal, eu não sei se vocês têm, assim, na região de vocês aí, como é que tá, mas aqui em Goiás está tendo muita fiscalização, principalmente da Microsoft e da Adobe. Tá uma coisa assim, esses dias agora um cliente meu me ligou, eu não vou falar o nome dele aqui, obviamente, mas a Microsoft, a Microsoft tem uma vantagem, eles não autuam a pessoa, por exemplo, a Autodesk, que é a do AutoCAD, se ela chegar lá e ver que tem um pirata lá, ela não quer nem saber, ela já te mete a multa, já, sabe, já força você a comprar, já quer que você pague a multa, e o negócio já chega mesmo rasgando, né? A Microsoft já tem uma política da boa vizinhança, eles já chegam, já falam, ó, você tem que legalizar isso, isso e isso. A partir do momento que pegou lá a pirata, tem que legalizar, não tem jeito mais, entendeu? Tipo assim, já pegou, não tem como fugir. Não adianta desinstalar programas que já foram instalados, eles sabem, eles deixam rastros. Então, se você estava usando lá um SQL Server lá que não era licenciado, e você removeu esse SQL Server por algum motivo, eles sabem que você utilizou e sabe até o tempo que você utilizou. Porque você pode falar, não, eu só instalei a versão de teste aqui, depois removi. Mas eles sabem, eles têm a noção, não, mas você usou 2 anos, você usou 1 ano, você usou 8 meses. Aqui nas arenas onde eu trabalho, eles usaram a alta auditoria. Não sei se você já ouviu falar isso. Como assim, auto-auditoria? Eles mandam, eles chegam, né? Porque aqui nós temos 6 mil equipamentos. Uhum. Eles chegam até você com o software. Ah, eles jogam na rede. Pegam e falam assim, ó, você vai rodar o software. A partir daí o software vai coletar e vocês vão acertar o que está para trás. Uhum. E assim foi feito. Ia chegar de surpresa, né? Não chegou de surpresa, porque na realidade o próprio auditor é da cidade. Então a gente já sabia que isso ia chegar. Ah, tá. Isso aí é igual a gente fala, né? Aí a partir do momento que pegou, meu amigo, tem que comprar. Não tem choro nem vela, né? Aí chegou, tem que... E aqui usa muito SQL Server, teve que comprar na época, se eu não me engano, quase 300 licenças. Puta merda. E é Mas, caro. Pessoal, desculpa me intrometer, mas eu acredito que isso aí que vocês estão falando vai ser concentrado em grandes corporações, né? Olha, eu tive casos de clientes pequenos, cara. Garanto pra você. E a Microsoft, A Microsoft hoje ela está com um processo de parceria, não sei se vocês viram, com profissionais da área de TI. Então o cara ganha comissão em cima daquilo que é vendido, então não está mais em grande corporação, não. O que faz vista grossa é o órgão público. O restante pode ter 2 computadores lá que se o cara resolver fiscalizar, ele vai pegar o que está pirata. eu acho estranho. Como é que eles vão chegar lá, eu não sei. Mas enfim, o espírito da pergunta não era exatamente esse. Era o que eu gostaria de saber exatamente qual era a limitação para colocar em operação, em produção ou não. Em algum lugar poderia ter algum controle. Essa era a questão. O teu vídeo morreu. Ué. Tem uma mancha no meio da tela aí, você vai ter que fechar Pelo que eu entendo da Microsoft, ele deve pegar pelo número de série que eles vão te fornecer e a partir daí ele sabe que não é legalizado para rodar como produção. Mas o que ele entende por produção? Cara, eu posso fazer um teste aqui de 1 semana que vai ficar igual a uma produção. Não, a produção na realidade é o seguinte, se ele chegar em qualquer estabelecimento comercial de porta aberta e estiver um banco instalado com a sua licença,
é aplicável de multa, inclusive você que comprou. A partir do momento que ele chegar numa software house, você estiver desenvolvendo com o banco instalado, então você tem a parte de desenvolvimento. Ele não pode rodar de maneira alguma em alguma aplicação comercial final já rodando. Perfeito, valeu. Minha tela deu problema aí, pessoal? Ainda tem um quadrado preto no meio. Aí saiu. Voltou? Voltou. Bom, vamos lá. Aí o que a gente tem em relação a... Aí já temos ferramentas de desenvolvimento, aí Visual Studio, alguns de vocês trabalham, né? Tá? O IntelliSense, que é o Transact SQL, o MDX é cubo, tá? Ferramentas de dados da SQL Server, tem ferramentas de importação, de designer, de edição, de client, pancada de coisas aqui, tá? A parte de programação, a gente vai trabalhar bastante, né, com a parte de programação dentro de banco. Não tem restrição nenhuma nessas versões, tem algumas coisas que não tem, obviamente, tá? Mas a grande maioria está integrado. Tem algumas coisas como Service Broker, né, que é o servidor de mensagens que não tem nas versões Express, né, somente o client, então o server não tem. Serviços web, né, HTTP, SOAP, também não tem, só tem nas versões pagas, tá? Esses serviços web aqui é bacana, porque você consegue chamar web services, né? Você consegue trabalhar com HTTP SOAP ou web services diretamente com o banco, tá? Mas somente nas versões pagas, tá? E Transact SQL, que a gente vai trabalhar, que são as triggers, procedures, tá? E aí vem aqui cada serviço que vocês marcam lá para instalar, que é o Integration Service. Então, o que tem dentro do Integration Service? Tem tudo isso aqui, ó. Assistente de importação e exportação do SQL Server, conectores internos de fonte de dados, que é aquelas fontes do DBC, designers de banco, transformações básicas. O que são transformações básicas? Transformações de dados, tá? Manipulações de dados. Ferramentas de criação de perfis de dados básicos. Serviço de Change Data Capture para Oracle. A Tunit é um software da Oracle. Você tem, inclusive, serviços aqui de conexão com SAP. Origem e destino do SAP. Tá? Então, só que, obviamente, isso aqui é só conversão Enterprise. Tá? Teradata, que também é um tipo de adaptador de destino, treinamento, modelo de mineração de dados. Isso aqui é como se fosse mineração de dados, pessoal, é como se fosse o PDI, né? Alguém de vocês aí não conhece o PDI, então a gente vai ver o PDI também, numa aula extra, eu vou passar para vocês. Tem alguns vídeos meus aí dentro do canal da cooperativa, que eu já ministrei, se não me engano, 3 aulas de PDI, mas basicamente o PDI é uma ferramenta de mineração de dados, tá? Que é o data mining que eles chamam. Esse data mining, o que ele faz? Ele consegue pegar dados de um Excel e juntar com os dados de um SQL Server e exportar para um Oracle. Ele consegue pegar uns dados de um Oracle, mais os dados de uma planilha e ler um arquivo TXT e gravar no SQL Server. Então, é uma ferramenta de coletagem de dados mesmo e armazenamento, tá? Na verdade, ele pega esses dados, processa esses dados, tá? E grava eles em algum lugar. Então, eu posso, vamos lá, dois lados. Eu posso pegar dados do SQL Server e exportar ele para um CSV. Posso. Eu posso pegar um CSV do Excel e jogar para dentro do banco de dados? Posso. Eu posso pegar dados de um Postgre e gravar dentro do SQL Server? Posso. Então,
E eu posso fazer isso simultaneamente. Eu posso pegar dados de 2 arquivos diferentes, ou de 2 fontes, de 3, ou 4, ou 5, ou seja, não importa. Fontes diferentes de dados e gravar numa tabela só de um banco. Posso fazer isso também, tá? Aí aqui coisas de BI, tá? Processamento de dimensão, partição, conector ao DBC, data capture da Oracle, tá? Aí tem o Integration Service, transformações avançadas, né? Pesquisas persistentes com alto desempenho, paralelismo, aí entra tudo aquilo que a gente falou lá para cima. Transformação de consultas de mineração de dados, pesquisa de agrupamento difuso, transformações de extração e pesquisa de termos. Master Data Service, banco de dados Master Data Service e aplicativo Web Master Data Service. Isso aqui também é só para a versão Enterprise e é utilizado em grandes dados, em grandes bancos, né? Principalmente quando é BI, a gente precisa ter uma massa muito grande de dados, né, rolando ali naquele computador ali, naquele servidor, tá? E aí a gente utiliza esses tipos de aplicativos. Data Warehouse. Data Warehouse, basicamente, quando a gente fala essa palavra, a gente fala em banco para BI, tá? Aí você tem cubos, já é coisa específica de BI, mas a gente cria cubos em um banco de dados, né? A gente faz um esquema de data warehouse específico, a gente tem que estudar granularidade, entra um pouco de estatística em cima disso aí também, tá? Então, assim, se vocês quiserem alguma coisa de material de data warehouse, eu vou indicar um livro para vocês, para quem quiser, quem tiver interesse de trabalhar com BI mesmo, né? Eu tenho, inclusive, uns materiais em PDF muito bons que eu posso passar para vocês. Alguns em inglês, tá? Então, coisas boas não se tem em português. Então, aqui você tem diversos outros softwares aqui que são específicos de BI, tá? Aí tem o Análise Service. Então, aí tem banco de dados compartilhados escalonáveis, ou seja, anexar um banco de dados somente leitura. Isso aqui, lembra que eu falei para vocês, vocês conseguem fazer anexar um banco, fazer um backup online, extrair, né, um banco, restaurar, tudo, só que só na versão Enterprise, né, na BI também. Backup e restauração e desanexar bancos de dados, né, em formato mais rápido, sincronia de dados, só na versão Enterprise também, alta disponibilidade, programabilidade, aí entra a parte de, inclusive, .NET aqui, OLEDB, XML, ele tem recursos também para as versões pagas. Modelo semântico ou modelo multidimensional, BI, não vou nem perder muito tempo com isso aqui. Tem o modelo tabular também. Power Pivot para SharePoint. Também. SharePoint, pessoal, é como se fosse uma plataforma colaborativa da Microsoft. E aí você pode utilizar o Power Pivot junto com o SharePoint para criar feeds de dados, relatórios, monitoramentos, ou seja, você cria como se fosse um portal ali com um monte de informações ali do seu banco. A parte de mineração de dados, que seria o PDI, né? O banco tem essa ferramenta, só que é paga, né? Vem junto com a versão Enterprise e a versão Business Inteligência, né? A versão Standard vem algumas ferramentas, né? O PDI, pessoal, além de ser gratuito, ele tem muitos e muitos recursos incríveis, os recursos que são muito bons mesmo, tá? Aí tem o Reporting Services, tá? Que é um gerador de relatórios do próprio SQL Server, tá? Aí você tem um monte de coisas que você pode fazer com Report Service, tá? Você pode criar um servidor de relatórios, você pode fazer o design de relatórios, gerenciamento, essa parte de segurança, exportar para o Word, esse Excel, PDF, imagem,
é um monte de coisas aqui que você consegue fazer em relação a relatórios mesmo, tá? Então, você consegue, por exemplo, utilizar o Visual Studio com o Report Service? Sim, você consegue utilizar o Visual Studio com o Report Service. Então, você não precisa, teoricamente, utilizar um relatório separadamente, tá? E o Report Service, ele vem com a versão Advanced Service, ele vem nessa versão gratuitamente, tá? Então, quem quiser, lógico que não tem todos os recursos, tá vendo? Já não tem suporte a modelo, funções personalizadas, né? Então tem coisas aqui que não vai ter, obviamente, na versão gratuita. E é isso aí. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui com relação à instalação. Pessoal, está me ouvindo? Uhum. Estamos sim. Ok. Então, vamos lá, deixa eu mudar. Como é que eu mudo aqui? Eu tenho que descompartilhar. Conseguem ver? Pessoal? Ok. Ok? Essa aqui é a versão, vamos dizer, completa, onde você pode instalar todas as versões, né? Você pode escolher a versão Evolution, né? Evolution do SQL Server, tá? Ele tem aqui 2,68 GB, né, de espaço, né? Aquele compactado, obviamente. E ele tem algumas coisas já embutidas, .NET Framework, nas versões, Visual Studio Shell, tá? Tem algumas outras coisas aqui, Dr. Watson, alguns outros recursos aqui que são instalados, tá? Opa! Então, essa tua telinha aí é que não aparece, engraçado. Esse quadrinho que abriu aí pra gente fica um... Pois é, deixa eu compartilhar ele, né? Será que dá? Conseguiram ver aí? Sim. Agora, ok. Aqui está dizendo o seguinte, ó, este sistema operacional neste computador ou este Service Pack não tem o mínimo de requerimentos para instalar o 2014. Para determinar o mínimo requerido, suportado para essa versão, verifique o hardware, software, requerimento, installing of tal, e ele dá um link. Eu acho que eu sei o que é, pessoal. Deixa eu confirmar aqui. Problema de junta. Não, mas isso aqui vai acontecer com vocês também. É até bom acontecer comigo aqui. Aconteceu comigo, se eu não me engano, agora. Versão EN com sistema PTBR. Ah,
Tem isso também, mas eu acho que o meu aqui é outro problema. Não estou com o Service Pack 1 instalado. Eu instalei um Windows na minha máquina que não tem o Service Pack. Mas aí ele não teria detectado no começo da instalação, falando que você não teria ele? Não, porque é pré-requisito, tá vendo? Ele fala serve. que é pré-requisito para Tá. a instalação. Não é igual, por exemplo, um .NET Framework que ele baixa e instala, entendeu? Algumas coisas lá dentro ele baixa e instala que é referente a ele, né? Agora, coisas que são referentes ao sistema operacional, ele não faz nada, tá? Ele não faz nada. Aqui, ó, requisitos de hardware e software. Aí aqui fala o Net Framework, software tal, virtualização tal, disco rígido, parará, memória mínima 1 GB. Se tu tá vendo alguma coisa, a gente só tá vendo esse quadrinho do erro, tá? Então, pera aí, deixa eu mudar de... Esse trem que é meio cacete, né? Tem que ficar toda hora mudando. Deixa eu... Cadê? Apareceu? Ok. Apareceu. Então aqui ele está falando aqui o que precisa, né? Para rodar cada versão. Ó, Enterprise. Windows Server 2012, 2008, com SP2 e tal. E aí ele fala cada versão, Standard, né? Windows 7 SP1 Ultimate. É porque o que acontece? A minha máquina, ela tem o Windows original, o Windows Server Pro. É o meu esse aqui, ó, original. Só que eu não tenho mais porque como é uma máquina HP, ele veio na partição, né? Eles mandam a partição com Windows lá dentro. E essa partição já foi para o espaço há milênios, né? E aí eu peguei um outro CD qualquer aqui e me lasquei. Me lasquei. Pessoal, nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou mandar esse material para vocês agora, que eu capturei aqui. O meu aqui eu instalei no 7.32. Mas é porque você tem o SP1 instalado. É bom, eu fiz as atualizações. E você deve ter o SP1 instalado aí. Você tem... É o Ledo que está falando? Ledo. Agora estou conhecendo as vozes de vocês, mais ou menos, né? Ledo, compartilha. Tem como você executar o instalador seu aí? Tá no CD. Eu criei um CD. Eu tô acabando de subir a minha máquina aqui para mim poder fazer a instalação. Só que o meu tá com 2012. Não tem problema, não tem problema. Tem como você compartilhar então a sua tela aí pra gente? Como é que Porque aí eu vou falando e você vai fazendo, né? Como é que eu compartilho? Eu vou descompartilhar a minha aqui. Bem embaixo lá tem o share screen. Aí você vai aparecer, ó, share screen. Salvo pelo Gongo, né? Salvo pelo Carlos, né? Chamar ele de Gongo. Ontem ele me salvou aqui também. A aula ao vivo é assim, viu, pessoal? Não tem teste antes, não. Qual dos que você quer? Pra mim, tanto faz. Pode ser o 2012, 2014. Tanto faz. Eu tô usando máquina virtual. Né? Ah, tá. Bacana. Pra ver se ele vai passar, que eu tinha dado um erro aqui agora mesmo.
vai o seguinte, ó, vai em planejamento aí, já tá, né? Vai lá em verificador de configuração de sistema. O mouse tá doidão. Pera aí. Não lá, meu mouse não tá... Só clicar dentro da tela. Mas meu mouse não tá andando certo depois que eu compartilhei, não. Planejamento. O que você quer que vai? Verificador de configuração do sistema. Quinta opção. Isso. Aí ele vai verificar tudo que precisa para fazer a instalação, entendeu? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Tá tudo verde, ou seja, não tem nada aí que vai desabonar a sua instalação, não, tá? Aqui, pessoal, se tiver alguma coisa errada, ele vai ficar vermelhinho lá e vai te dar uma opção para você clicar e te mostrar, tá? Então já podemos passar pela instalação lá mesmo. Eu cliquei aqui porque eu pensei que você queria que voltasse. Não tem problema não, mas pode deixar agora, deixa abrir. Antes de instalar, tem que fazer isso aí, ó. É a primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? Fazer essa validação aí, tá? Se tiver vermelhinho, ele vai aparecer lá que reprovou, você clica em cima, ele vai te mostrar o porquê que reprovou. Vai te falar o que você tem que fazer. Lá em cima ele fala, aprovados tanto, com erros tanto e tal. Vamos lá pela instalação agora. Nova instância autônoma do SQL Server. Aí agora é que são elas, né? Vamos ver se você vai passar daqui, porque tá dando um erro aqui. É a mesma coisa, ele está executando aquela ferramenta aí, ó. Porque ele clica lá em exibir relatório detalhado. O meu tava dando erro aqui porque o meu tava com o inglês. Agora foi. Ah, tá. Bom, aí vai pedir a chave ou botar a versão Evolution, né? O meu, na realidade, ele é original da faculdade. Ninguém copiou a chave ali, né? Mas se quiser também tem problema, não. Ah lá, aceita os termos de licença, né? Porque senão ele não vai instalar, obviamente. Essa parte aí é crucial, viu, pessoal? Instalação das atualizações. Essa parte é crucial, tá? Porque lá na frente ele pode te trazer erros, tá? Ele também não deixa passar para frente, né? Ô, Nazareno, desculpa, eu apertei o botão desligar aqui, rapaz. Caí. A gente está fazendo a instalação aqui do SQL. Ah, beleza. Porque eu tenho ele aqui em CD e tenho ele em arquivo também. Olha lá, ó, ele tá lá no Fire do Windows, tá vendo que isso aqui inclusive está na apostila, né? Uhum. Tá? Que eu mandei para vocês. Aí clica lá em aviso lá, por favor. Na hora que meu mouse, depois que eu compartilhei a tela, ele não tá andando. Tá doidão? Tá. Aí ele fala, ó, regra de Fire do Windows gerou um aviso. O Fire do Windows está habilitado, verifique se as portas apropriadas estão abertas para permitir o acesso remoto, ou seja, se você vai utilizar o SQL Server pelo TCP/IP, né? A gente vai, inclusive, aprender a configurar isso, porque, por padrão, ele não vem configurado. Aí você vai ter que abrir a porta 1433, que é a porta do SQL Server, tá? Isso para acessos externos. Então, avançar. Vai no Tab. Tem hora que nem um tab tá funcionando lá. Pega aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó. Agora foi. Shift Tab e volta. Aí ele vai perguntar, instalação de recurso SQL Server, instalação SQL Server Power Pivot para SharePoint, não é o que a gente quer, ou todos os recursos. Pode deixar o primeiro mesmo. Avançar. Aí você vai escolher, chefe. Aí esse material que eu vou mandar para vocês hoje, tem tudo isso aí, ó. Tudo isso aí, a gente passou um por um. O que é cada um desses caras aí, ó. Tá? Cada um desses caras aí, vocês vão decidir o que vocês querem e o que vocês não querem. Agora, algumas coisas são básicas, né? Você vai ter que instalar o banco, você
de preferência as ferramentas de clientes, né, de gerenciamento básicas, né, que é o Manage Studio e tal. A completa também é bom você marcar. Replicação por aí eu já não precisaria, né? Essas três abaixo do serviço de mecanismo de banco de dados aí, dentre elas a replicação não precisaria, tá? O report service, se não for utilizar, também não precisaria, tá? Então, basicamente, report service para SharePoint também não, tá? SQL Server Data Tools pode deixar, tem importação, exportação, né? Ferramenta de conectividade client pode deixar, Integration Service pode deixar, compatibilidade e tal, pode deixar também, SDK pode tirar, componentes de documentação deixa, ferramenta de gerenciamento deixa, isso aí você pode tirar, todas essas aí de replay pode tirar, O que a bunda não atrapalha, por que não deixar tudo? Não, é porque ontem me perguntaram o que seria bom deixar, o que seria bom tirar, né? Então eu estou fazendo um apanhado aqui, mas vamos marcar tudo, vamos instalar tudo. Mas só para vocês saberem o que. E tudo isso aqui está lá no material que eu vou mandar para vocês hoje, tá? Aqui você vai escolher aonde você quer instalar. Me perguntaram para mim, aonde ficam os bancos de dados? Está dentro dessa pasta aqui, tá? Eu separo tudo, velho. Ok? Vai ter uma pasta aqui dentro, aqui, com a sua instância, e lá dentro tem a pasta data do banco de dados. Substância. Agora ficou bom. Cadê a copa? E o cara botou o Homem de Ferro, olha. Ó, o trem. Aí. Achei que ele ia dar um tiro em mim aqui. Mas qual tela que tá compartilhado? Não, tá certo. A gente tá brincando, é porque na hora que você fez, ele pareceu um Homem de Ferro e sumiu. É a tela que tá de fundo. É porque eu tô com 2 monitor. Então é isso. Por isso que tava doidão seu mouse. Então vamos avançar. Vamos deixar a pasta padrão. Você clicou alguma... Você é da VirtualBox, né? Tá máquina virtualizada. Aprovados, com erro, tá belezinha, cara. Vai instalar 100%. Tá vendo? Não deu nada de erro. Vamos mandar bala. Aí vem a questão da instância, tá? Eu, particularmente, mudo o nome da instância, tá? Então, eu coloco uma outra instância e... Isso. Esse D aqui embaixo tem que mudar também? Ele muda automaticamente. Já muda. Olha lá, tá vendo? Onde vai ficar a pasta do SQL Server, tá vendo? Olha lá embaixo, do SQL Server, Análise Service, Report Service, tá? msSQL11.curso SQL. E aqui dentro vai estar o seu banco de dados, tá? Tá, avançar. Agora o mouse ficou doidão de novo. Agora começa a instalar. Aí ele estava falando que vai consumir 8.9 GB, né? Tudo bem, vamos lá. Tem espaço aí disponível, né? Tem. Deixei com 100 GB. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Ó, essas contas de serviço aqui e o tipo de inicialização que vai ter. O SQL Agente aqui, ele está manual, coloca ela automática, tá? Essa é a mudança que vocês têm que fazer aqui. Coisas que vocês não vão usar, por exemplo, Report Services, pode desligar, desativado, tá? Então, coisas que, esses replays aqui também você pode desativar. Nos replays já está desativado. Tá manual, né? Bem, manual desativado é quase igual, mas é diferente, né? Manual você pode ir lá e startar na mão. Pode ir lá no serviço também e colocar automático lá, né? Isso, sim. Mas aqui já é um serviço a menos, né? O meu banco, por exemplo, hoje pela manhã, quando eu liguei a máquina, já estava fora o serviço. Isso, aí é... startar lá para ele poder entrar. Isso, aí aqui você já cria todo esse conceito aí. Vamos avançar. Resta de mexer mais nada.
Modo de autenticação misto, sempre, tá? Você vai criar uma senha aqui para o SA. O SA é o administrador do SQL Server, tá? Então você vai criar a sua senha aí, de preferência uma senha mais, assim, no ambiente de produção, no ambiente de teste, pode ser até 1, 2, 3, 4, tá? No ambiente de produção, vocês têm que colocar uma senha bem complexa. Manda adicionar o usuário atual, ele vai pegar o usuário que você está logado e já vai colocar ele como administrador do SQL Server, tá? Então, sempre que você for instalar o SQL Server, você já tem que estar logado com o usuário que você quer que administre o SQL Server, ok? Se for o administrador da máquina, beleza, coloca ele como administrador do SQL Server. Se você for criar um usuário para isso, você cria o usuário, loga com esse usuário e instala dentro daquele usuário. Ou senão você pode adicionar aqui também, usar o adicionar aqui, ó. Você vai escolher quem que você quer, tá? Diretório de dados. Então aqui ele vai te falar também onde você vai colocar o backup, onde você vai colocar os logs, onde você vai colocar o banco temporário, o log de banco de usuário, ou seja, todas as pastinhas que você... Se você não mudar, ele vai ficar dentro daquela pasta lá que eu mostrei para vocês na instalação. Habilitar file stream. Não precisa habilitar isso aí não, isso aí é só para a parte de programação. Modo tabela, tá? Modo multidimensional em mineração de dados é quando você vai utilizar o banco mais para questão de BI, tá? Adicionar usuário atual também, se é para análise service. Diretório de dados também é a mesma coisa, você vai especificar, só que isso é do análise service, tá? Avançar. Report services. Instalar e configurar, somente instalar. Pode deixar somente instalar. Como não vamos usar ele, né? Mesma coisa, adicionar usuário atual. Então lembre-se de logar no usuário que vai ser o administrador do banco. Avançar. Nome do controlador de replay, pode colocar um nome qualquer aí. Se é para dados distribuídos, não vamos usar isso aí não. Tem que configurar, passa para frente. Enviar relatório de erro para a Microsoft, falando que você é um cara legal e está ajudando eles, pode marcar. Ok, aprovado 7, beleza. Importante é isso, está tudo aprovado, manda bala. No final ele vai te dar um relatóriozinho de tudo que você configurou. E aí agora ele já vai fazer a instalação. A instalação deve demorar só uns 5 minutos, porque é SSD. Vou pedir instalo. Ah, tá. A minha máquina aqui também, eu tô com um SSDzinho aqui, rapaz. Demora 5 segundos para abrir o Windows, né? E ele instala em cima do FAT32? O quê? Instala, mas o recomendado é NTFS, tá? O PostgreSQL, por exemplo, não instala em cima do FAT32, só em cima da NTFS. É porque o FAT32 tem a limitação de arquivos de até 4 GB, né? O que é uma canseira. Esse aqui eu usei virtual, não sei nem como é que eu configurei o disco, só adicionei. Só que eu configurei no padrão. Não, na verdade, vocês viram aqui que não tem muita dor de cabeça aqui na hora de instalar, não, tá? Tem alguns macetezinhos, que esses macetes que eu passei para vocês, que vocês têm que fazer. Fazendo isso que eu falei aqui, de modo de autenticação misto, instalar, né, no usuário que você vai colocar como administrador do banco, né? Fazendo esses detalhinhos aí, tirando esses detalhes, pessoal, não tem mais nada para fazer, tá? Mudar o nome da instância, né? Então, basicamente é isso. Não tem muita coisa a mais do que isso, não. Eu imagino que instalou 2014, o Ledo, né? Ledo e quem mais? Carlos? Melo, né? É 2012. O seu 2012, mas você tem o 2014 aí também, né? Tem, mas não dá diferença não, tá? Não dá não, pelo que eu vi aqui não tem muita diferença. Eu também. Praticamente a mesma, né? Concorda?
só que instalou 2014 aí? Nazareno, posso fazer uma pergunta? Sim, até duas. Vamos lá. É aquela pergunta desanimadora, né? Você está treinando o cliente, no final ele te pergunta o que é barra de espaço. Eu já tive esse caso. Mas vamos lá. Eu vim do Clipper, passei pelo MDB, toquei MDB e por questão de banco de dados, preciso mudar para uma base SQL. Imagina, MySQL ou SQL Server, daí o curso. Uhum. Mas você quer tudo isso que a gente está fazendo. Você quer um banco de dados? Isso. Então, mas na verdade. Então, aí é que tá. Tudo isso que a gente está falando de replicação, de gerenciamento de banco de dados, tudo isso daí, eu já faço através da aplicação. Eu estudo isso dentro da aplicação. Uhum. E o que a gente está vendo aí é que o banco tem condição, se tiver um MA, se tiver um administrador, do administrador tirar esses dados lá de dentro. Sim. Agora, eu não estou conseguindo ligar o nome da pessoa. Quer dizer, qual que vai ser a função do meu aplicativo, sendo que se esse banco de dados faz tudo isso? Ela. Seu aplicativo vai salvar registro, consultar, excluir e alterar. Vai ser um CRUD. Basicamente é isso, porque o resto você faz tudo em banco, se você quiser. Lógico. Tá, mas se eu uso o Fader, se eu uso o Fader, por exemplo, para gerar, eu gero os PDDs da vida, faço toda a parte de processo, enfim. Esquece eu não vou precisar. Não vai precisar de processo, você não vai precisar de lançamento. Raros casos você vai utilizar. Você sabe por que você não vai precisar? Porque, por exemplo, vamos falar de uma coisa aqui. Processo, ele vai executar uma ação e um registro ou mais para atualização de dados, concorda? Então, Sim. Isso eu faço com trigger. Eu faço sim com o pé nas costas. Um processo que demora 1 hora para você fazer na aplicação, você vai fazer em trigger, vai demorar aí, sei lá, vamos colocar aqui paliativo, não, teria que analisar cenário, mas de 1 hora você vai cair para 10 minutos. Entende aí a diferença? Mas eu teria que redesenhar todos os processos que acontecem no meu sistema. Dentro do banco, isso, dentro do banco. Você poderia criar procedures para fazer isso. Você poderia criar, por exemplo, triggers para fazer isso. Então, existem várias formas de fazer. E nós vamos trabalhar dessa forma e eu vou exemplificar isso para vocês. Eu posso, inclusive, pegar alguns casos aí reais de vocês, da turma mesmo, né? Eu não entendo da parte da aplicação, tá? Eu sei um pouquinho de Fader, muito pouco. Tem um pouco de GVINS, um pouco mais do que o Fader. Não sei nada de WinDev, mas assim, se vocês tiverem um processo do WinDev e quiserem me mostrar, um processo do Fader quiserem me mostrar, um processo do GVINS quiserem me mostrar, eu consigo converter esse processo para vocês. Entendeu? A gente faz isso na prática, na aula, e demonstra para o pessoal. Entendeu? Não, mas quando eu for tirar um processo, sem estender muito, quando eu for tirar um processo lá da minha aplicação, para que o próprio banco execute, isso eu tenho que fazer exclusivamente para o SQL Server, por exemplo. Então eu não posso mais distribuir o meu aplicativo na instalação sendo instalado ou para MySQL, ou para MDB, ou para SQL Server. Tem que fazer um para um, outro para o outro, outro para o outro. A não ser que você faça isso em todos os bancos que você for trabalhar. Entendeu? Essa é a parte... Eu não vou dizer que é a parte ruim, né? Porque, por exemplo, você tem um SQL Server versão Express aí, que roda bacaninha, roda trigger, procedure, e faz toda essa parte aí de graças, né? 0800. Para que você vai utilizar um MySQL? Para quem conhece o Proteus da vida aí, eu não sei se alguém trabalha com ele tem uma camada de persistência que fica acima do banco. Aí eles falam que roda multiplataforma, porém, a hora que isso vai para a prática, que nós estamos vendo aqui, e foi implantado, só dá dor de cabeça. Porque não funciona direito. A aplicação é lento. A aplicação, olha a merda, desculpa aí o palavrão, mas
Olha a merda que acontece em aplicação. Você vai rodar um processamento ou um lançamento, a tela fica travada lá, cara, 1 hora. Concorda? Sim, exatamente. No banco, o usuário não está nem sabendo o que está acontecendo. Ele só vai Deixa eu Você dar um está pitaco. vendendo um sonho, Nazareno. Mas não é sonho, é realidade, porque você vai. Porque, olha só, vou te dar um exemplo. Eu exemplifiquei na aula de apresentação, né? Você lança um registro Sim. na tabela de financeiro. Você fala que é em 10 parcelas, ele já vai lá, a Trigger já lança os 10 registros na tabela para você. Então, assim, o usuário nem sabe o que está acontecendo internamente no banco e ele não vai travar a sua aplicação. O banco que vai fazer isso, a aplicação vai ficar livre. Mas eu acho que a maior vantagem é você tirar da máquina do cara e levar para o servidor. Claro, aí você tem performance, você tem segurança. Você quer uma vantagem maior do que se o cara logar no banco de dados fisicamente e for fazer um insert numa tabela, ele vai ter que passar pelas regras dentro do banco? Porque se você faz a validação só no software, o cara consegue acesso direto ao banco, e aí? Ele vai ter a mesma validação. Ele vai passar pelos mesmos crivos que ele passaria pela aplicação. Então não tem como o cara burlar isso, entendeu? Um outro pitaco sobre a história é que você começa a dividir a sua CPU, tá? A CPU do cliente não é mais usada integralmente em cima da aplicação. Exatamente. Você joga libera. Segundo, se amanhã ou depois você resolve fazer um programa para celular, tá? Vai pegar lá o IDF Mobile. Uhum. Como você tem um banco de dados que é totalmente independente de linguagem, exatamente. Você consegue fazer um programa usando as mesmas regras de negócios que já está lá no banco. Exatamente. Sem precisar estar dentro do teu celular. Se você resolver fazer um programa desktop, você vai usar a mesma coisa usando a persistência e a gravação de dados que o servidor te oferece. Independentemente se é PostgreSQL, se é MSSQL, MySQL, SQL. A minha aplicação só vai inserir o registro e o banco de dados vai fazer o restante. Vai fazer consistência de dados, a tua aplicação vai conversar com o teu usuário final, você vai encher de frufru nela, fazer um passarinho voar de um lado para outro, assim que o banco te disser que tem alguma coisa errada, que não resolveu, e o banco vai resolver por trás todos esses problemas seus. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz que junta o estoque de 3 lojas. Tudo que está sendo vendido no dia, o que está chegando em cada loja, eu tenho que visualizar na matriz o estoque das... Exatamente, só que eu não faço isso por replicação, eu faço isso na mão. Faço isso por processo. E isso demora muito quando chega a informação. Você poderia fazer isso por trigger, por exemplo. Você pensa num banco, pensa num banco financeiro, tá? Qual é o problema do banco financeiro? Um Banco do Brasil da vida. O Banco do Brasil ele tem uma central lá em Brasília. Aí tem outras centrais em várias regionais. E dentro de cada micro-região ele tem que ter uma outra central. Então, acontece alguma coisa numa agência, é replicado para um banco de dados da micro-região, automaticamente é replicado para o banco de dados da região, para depois chegar em Brasília. Mas o usuário que está lá em Brasília, ele não está nem aí para toda essa parafernália de coisa. Ele vai ver o relatório dele conciso. E os programas de aplicação não se preocupam com essa fase. Nós temos também aqui onde eu trabalho, é mais ou menos assim também. Nós temos 500 lojas. Cada loja tem o seu servidor e tem uma replicação que junta tudo num local só. Então, ver se eu entendi a parte da replicação. Por exemplo, que o Nazareno falou no começo lá de mesclagem, ou transacional, ou instantânea, que é online. Se eu estiver trabalhando com 3 bancos de dados que não são online, eles não estão ligados de forma online. A grosso modo, se eu simplesmente pegar um banco da loja A e mandar ele para a matriz e falar que eu quero fazer uma mesclagem, ele mesmo vai analisar minhas triggers, os procedures que eu colocar lá dentro, é isso? Eu vou mais longe. Hoje, se você for fazer um programa de frente de loja, você é obrigado a colocar o banco de dados no terminal. O que era? Aquelas manchas de noção? E daí, a partir dali, é feita uma replicação para a central, lá para a retaguarda.
você não pode ter um banco de dados fora do terminal do frente de loja. E isso por legislação. Entendi. E um pouco a gente vai aprender a fazer isso nesse curso, eu imagino. Podemos pegar, inclusive, uma situação real, quanto mais complexa, melhor. A gente brinca aqui, eu gosto de desafio. E a gente vai brincar aqui, vamos criar trigger, vamos fazer o negócio acontecer e mostrar. Eu gosto de mostrar o negócio acontecer. E assim, eu gosto de mostrar para vocês, pessoal, a minha intenção é abrir a mente de vocês. A intenção do curso não é ensinar ninguém, entendeu? É ensinar vocês a aprender as coisas, entendeu? Você vê, eu estou passando material para vocês e dá para vocês pesquisarem, para vocês buscarem, para vocês entenderem. Então, a intenção do curso é essa, é fazer com que vocês entendam, não transformar vocês em macaquinho de circo, né? Igual a maioria dos cursos que vocês veem hoje os caras têm exercícios prontinhos, vamos fazer isso aqui, aquelas caixinhas, né? Monta esse quebra-cabeça aqui, pronto, você é o melhor da sala, você montou o quebra-cabeça. Não, a gente vai criar o quebra-cabeça e vai montar junto. Não quero nada pronto, tá? Vamos pegar situações reais aí de vocês. Vamos pegar um processo mais simples, vamos começar de um processo mais simples. Pessoal, alguém tem um processo aí que roda no financeiro? Tem. Então, vamos lá, vamos fazer. Vamos poder fazer igual hoje aqui. Vamos compartilhar sua tela e me mostra seu processo. Ô Nazareno, eu queria tirar uma outra dúvida aqui, que é o seguinte, por exemplo, onde eu trabalho, não trabalho com banco, mas eu vejo como funciona. Uhum. O pessoal lá, por exemplo, na hora que eles desenvolvem, eles não têm acesso a insert, eles não têm acesso a update, muito menos a delete. Uhum. Eles chamam uma função, passando os campos, e a função é responsável em tratar tudo no banco e executar a situação que deve ser executada. Mas isso no servidor de produção? Produção. E sabe por que isso? Chama-se injeção de SQL. Isso aí foi inventado por um brasileiro, tá? Um hackerzinho que não, aqui todo mundo resolveu fazer uma injeçãozinha de SQL dentro de um campo e descobriu-se que, por causa de subqueries, você consegue enviar comandos direto para o banco de dados. Uhum. Então, o que acontece é que parou-se de fazer insert direto e você faz insert indireto, onde você consegue verificar o conteúdo do campo antes de liberar ele para o comando insert. Mas eu acho que essa função dele lá é mais para, tipo assim, para não deixar o desenvolvedor fazer caca, né? Mais ou menos isso. Lá é isso mesmo. Literalmente é para bloquear o desenvolvedor. Ele não faz o que ele quer, não. Mas ele tem um banco de desenvolvimento que ele faz tudo. Tem um banco de teste, só que o que acontece? Ele faz o teste, a partir daí ele leva o projeto desenhado. Aí o DBA... Aí alguém sobe isso, né? Você deve ter uma pessoa que sobe... Não, aí na realidade o DBA analisa e fala, não, aqui tá errado, se vira isso. Eu vou te dizer uma coisa. Arruma e enquanto não tiver certo, não funciona. Foi isso que faltou agora quando entraram com o E-Social aí nesse mês aí para emitir o cupom lá para pagar a empregada doméstica. O boleto lá, né? Isso. Porque faltou teste da história, tá? Você tem 1.300.000 clientes que vão acessar numa mesma época o banco e não fizeram o teste. Mas o Carlos trabalha numa empresa grande, né? São 500 lojas. Qual que é a loja? Pode falar o nome? Eletrozema. Eletrozema? Isso. A Zema, eu vejo direto a propaganda dela, acho que no SBT, não é? Isso. Então, eu trabalhava na Novo Mundo, não sei se você conhece. Novo Mundo eu já ouvi falar. Também uma pancada de loja aí, eu acho que eles passaram de 200 já. Nós hoje estamos com 520. E lá na Novo Mundo era Oracle, o banco de dados lá era Oracle. Mas assim, pessoal, independente do banco, na hora que vocês ficarem craques, na parte de SQL, vocês vão ver que é tudo a farinha do mesmo saco. O que muda é ferramenta, né? O que muda é ferramenta. Até a questão de programação para banco, dentro do Oracle, dentro do Postgre, é muito parecido, sabe? Dentro do SQL Server, é tudo a mesma farinha do mesmo saco. Vai mudar muito pouca coisa. Nazareno, uma pergunta.
Ah, Eu instalei aquela versão que você falou, a 2014, só que ela é em inglês. Essa versão que você está colocando é português. É aham. possível traduzir a versão em inglês ou não? É a versão que você comprou, né? Veio em inglês? Sim. Ela não tinha disponível em português. Não, não tem como fazer essa tradução, não. Ah, tá, beleza. Tem um caso aí, tá? De preferência, se a versão for em inglês, instalar no Windows em inglês. Isso no ambiente de produção, tá? Mas a de desenvolvimento não, né? Não tem problema. Não tem problema, não. Mas é melhor que você fique com a inglês. Deixa eu dar um outro pitaco aqui. Por quê? Porque todas as instruções que você vai receber em inglês também. E a maioria dos materiais bons na internet estão em inglês. E você vai conseguir achar exatamente aquilo que está escrito. Se você colocar em português, você vai ter que traduzir e inferir o que poderia ser em português. Na realidade, a minha está em português porque a faculdade fornece em português. Uhum. Aí, na realidade, eles fornecem, por exemplo, com convênio com a Microsoft, eles fornecem todos os produtos dela em português. Por isso que o meu Windows está em português, porque tudo veio de lá. Uhum. Mas eu prefiro inglês também, porque tem mais material na internet, então você tem uma... E você localiza mais rápido que você precisa. Exatamente, o Google já te dá, você pega um erro e cola no Google lá, você tem esse erro rapidinho na sua mão. Então, mas as mensagens do português de erro costumam ser em inglês, não sai, não? De erro? Rapaz, eu não sei porque eu não uso versão em português. Esse negócio está aberto aí, é o Manage Studio? É. Cruz credo, não entendi nada. Tá tudo em português? Oi? É diferente demais, né? É que ele tá falando que tá tudo em português, ele tá falando que não tá entendendo nada. Esse é o SQL Carry, né? Nazareno, eu tive um problema hoje. O Studio, né? Carry. É o SQL Management Studio. É que você tá no Carry aí, executando. Já tá no Carry. Quem que tá executando esse negócio aí? Carlos. Carlos, Oi? Fica em ferramenta, por favor. Na realidade. Tá. Na realidade, fica aqui, ó, SQL Management Studio. É essa aqui. Abre ele aí de novo. Peraí com o mouse ficou doidão. Nazareno, eu tive um probleminha com a instalação, para instalar o banco de dados que você fez da apresentação. Conecta aí. Pode falar. Quando eu crio a base de dados, ela cria com uma data mais avançada. E quando eu tento restaurar, ele diz que não é a mesma versão. E daí não dá restore, nem a palma na coisa. O que eu estou fazendo de errado? Vamos lá. Você cria um banco. Isto. Na sua chamado apresentação. Isto. Dei o mesmo nome. E daí eu tento trazer aquele ponto .back que você distribuiu. Ele diz que não pertence ao mesmo backup. Deve ser versão. Você está no 2014? Estou no 2014. Realmente não pertence, não. Você tem que fazer Mas eu só tenho o back que ele deu, pô. Você tem que fazer o Force Restore. Eu tentar o Force Restore, ou se não der certo, você pode tentar eu copiar os data files para você e você atachar. Aí teria que olhar para ver o erro que está acontecendo. É porque os diretórios são diferentes do backup. Eu tenho que olhar, cara, o erro. Eu teria que ver. Eu posso te ajudar em paralelo lá e depois a gente até traz a situação para o pessoal também, para explicar para eles. Deixa eu pegar aqui o banco do exemplo. Você tem ele aí, da apresentação? Eu pego no OneDrive, não pego? Pega. Espera aí que eu já estou pegando. Pô, mas a tela fica muito diferente. Tá acostumado, né? Aqui aula 00, essa aqui, não é? Aula 00? Tem um back... Ponto back. Não, acho que não subiu para lá, não. Aula 00, aula 0. Tá. Gente, acabei de conseguir. Clica na aula 0, na 02, tem 3 aqui.
Você deu um force lá, não funcionou? Não, porque eu achei uma outra aqui. Restore database direto em cima da database. Tá. Eles haviam falado para eu entrar criar database, daí entrava na task, daí em restore, e daí tentava dali restaurar. E dali que tava dando esse erro. Não, eu só peguei o chat aqui, não achei não. Peraí que eu posso Aulas, aí. Peraí. aula 00, tá só apresentação. Você tá no Skype, Carlos? Cola o link aí. Lá da sala? Não, eu posso te passar direto aqui o arquivo, não posso? Pode passar. Tá, adicionar, conversa, enviar arquivo. É que eu tenho na minha máquina aqui, é um arquivo idiota, bem pequenininho. Idiota pelo tamanho, não pelo conteúdo. Vai mandar se o Skype funcionasse, já estaria aí. Se o Skype tivesse funcionado, já estaria aí. Opa, voltou, vai para lá, vem para cá, aulas SQL, apresentação.bac. Eu até reclamei, disse, porra, .bac é sacanagem. 2,5 MB, tá lá. Oi? Mandei pro grupo do Windev. Peraí, cadê o nosso grupo de aulas? Tá, já baixei por aqui. É? Então tá bom. Eu tô também. Beleza. É esse arquivinho aí. Tá, tô baixando aqui já, tô conectando pra baixar. Tá baixando. 30 segundos só. Tá acabando aqui já. Esse negócio da Microsoft de 30 segundos é fantástico. Tem browser? Alguém já usou o navegador novo da Microsoft aí? Oi? Aqui estou usando o Edge. O navegador novo da Microsoft, como é que é o nome dele? Edge. Tá usando ele? Presta? Cara, pra mim tá tudo legal. Inclusive, estou abrindo o disco. Cara, eu vou ser sincero pra você, eu não gostei daquilo, não. Sinceramente, acho que o Microsoft navegador hoje em dia. Nazareno, Opa! não tem browser? Quero fazer um browser de uma tabela? Ué. Como assim? Mostrar os dados? O browser, isso? Não Tem, precisa mano. fazer nada, quero só abrir. Botou direito na tabela aí. Select Topic, deve ser esse. Também funciona. Não, ele me mostra sempre o SQL. Não tem que botar os GRI, por exemplo, que eu só clico no browser lá e já está me mostrando tudo. Você está ainda no DBase, hein? O DBase é que tinha aquele DB útil, né? Que abria. Nossa, eu usei aquilo lá demais da conta. Eu também. Nossa. Vai restaurar aqui? Pode, por favor. Deixa eu até ver como é que você vai fazer, cara. Cadê? Aqui, ó, peguei o banco aqui, ó. Restaurar banco de dados. Dispositivo. Adicionar. Beleza. A diferença é que em inglês fica New Database. Oi? Em inglês fica New Database. Deixa eu só pegar aqui. Eu joguei na área de trabalho, só que eu não tô dando conta de pegar aí. Meu mouse ficou doidão. Por causa da tua máquina virtual aí. Não, mas quando tá sem compartilhar, ele não fica assim, não. Já apareceu aqui. Tem algum dado aqui, Nazaré? Tem umas tabelinhas de exemplos com trigger, esse tipo de coisa aí. Já subiu.
2012. Subiu no 2014 aqui. Não, ele vai subir. É assim, quando é do menor para o maior, cara, é tranquilo. Mas ao contrário, dificilmente você faz. Depende, né? Aquele negócio, né? Eu não lembro. Cara, subiu. Agora já tá aqui já. É que você foi base da primeira aula dele, né? Foi. Pessoal, esse banco aí, ele tem algumas triggers, né? Onde você insere os registros, ele preenche as outras tabelas, atualiza, tal, faz todo aquele... É só vocês pegarem aquela primeira aula a aula teste, Agora né? que começa a ficar bom, ó, gatilho. Eu não tenho Então. trigger escrito. Olha lá, gatilho de banco de dados. E banco, pessoal, tem uns negócios muito interessantes que vocês podem, por exemplo, gatilho aí de banco de dados, vocês Onde têm tá as triggers aqui? trigger de banco mesmo, dentro da tabela, dentro de cada tabela que tem essas triggers. Pra Por trigger eu exemplo, nunca vi. vai lá na tabela vendas, né? Tem os gatilhos lá. Ajuste de preço também tem uma boa. Ajuste de preço também tem. Boa porque é pequeno e é fácil a compreensão. É bem rápido. Uhum. Qual que é que você falou? Ajuste de preço. Ajuste de preço. Porque isso aí é um exemplo de lançamento, né? Essa trigger aí, a outra é um exemplo de processamento. Código até bonitinho, né? Código bem feito. Enxuto, não precisa mais que isso. Story Procedures, aonde que você põe? Não Tudo dentro trigger. da parte de programação. Aí lá embaixo você tem a parte de programação. Olha lá, a programação aí, ó. Tá? E procedimentos armazenados, tá? Aí esse aqui é de banco, né? Esses outros aqui é de banco de dados. Certo? Uhum. Aí esses procedimentos armazenados aqui é os procedimentos. Aí tem funções, você tem type, você tem um monte de coisa aí que você pode criar. Eu vou ter que ficar no português mesmo, porque o Windows que eu tenho aqui, que se for embora, foi o português. Isso aí tanto faz, né? Talvez para instalar aqui, eu não sei se eu vou instalar em inglês ou português, não sei. Na verdade, eu vou até comprar 2014 Developer também para... Só tem inglês. Só, né? Eu prefiro. Eu também. Acho que eles fornecem o 32 e 64 bits, né? Você, na hora de instalar, você escolhe. Eu baixei os dois. E é baratinho, né, cara? Mas o do developer, você baixa um deles e escolhe qual que você quer. Né, como a página ficou aberta, ô Melo, eu baixei primeiro o 32 e depois baixei o 64. O 64 eu acho melhor, por causa que ele vai aproveitar melhor a memória. Sim, aqui para o meu servidor, o 64 é melhor. Eu tenho 12 GB de memória. O que tá rodando aqui é o 64. Se eu colocar o 32 aqui, ele vai subutilizar meu computador. Aqui essa máquina virtual que também tá com 8 GB. Pô, máquina virtual boa pra caraca, meu. A minha aqui trabalha com 4, 3, 2. Porque a máquina tem 16, né? Eu vou contar para vocês. Minha máquina demora 5 segundos para subir o Windows. É um HD SSD de 240 GB. O meu tem um de 240 e um de 120. E eu tenho 8 GB de memória RAM. Então, os caras têm dinheiro, é beleza. Eu não tenho Não, mas você sabe qual que é a minha máquina? Eu não tenho grana para comprar esse HD, não. Esse HD é caro pra caraca. R$200, só. 400 reais o de 240 hoje. R$400 paguei. 4 prestações de R$40 reais. R$400 eu compro 2 terabytes, pô. Mas não tem a performance de 240 GB de um SSD, ué? E aí, como é que eu vou tomar cafezinho e fumar cigarro ali fora, velho? Aí você deixa o seu HD que você já tem como slave e deixa esse SSD como master.
Não, o meu SSD é em casa, no serviço é o comum, né? Tem que Não, e você sabe qual que é o meu processador? É um Core 2 Duo 3 GHz. É 8.400 e não troco ele por outro, não. Para quem dá um Celeron para mulher, tem mais é que ter isso mesmo. Mas, moço, minha máquina roda rápida pra caramba. Porque eu tenho um SSD, eu não preciso de processador. Eu não preciso de processador. Eu instalei o PostgreSQL no SSD, puta, me bati que nem um louco, porque ficou muito lento. Ah, mas por quê? Não sei. Tem algo errado, hein? Arranquei tudo, o padrão, né? Uhum. Aí pra tunar aquilo lá, realmente é muita. O problema com o SSD hoje, para você comprar, você tem que olhar uma coisa que ninguém publica. Ô, Nazareno, como é que tu conseguiu botar esse SSD no dual core? No Core 2 Duo? É a mesma coisa. Tu comprou uma placa? Não, ele é o padrão SATA mesmo. Ele é padrão SATA. A diferença é que o SSD, por exemplo, o dele, ele vai usar o SATA 2, o meu usa o 3, o meu demora 2 segundos para ligar. Aí o meu usa 400 de velocidade, dele vai usar 180. Vocês querem que eu jogue no computador pela janela aqui, gente? Essa função aí você achou aonde dentro do banco de dados? Eu tô com o meu 2014 aqui aberto e não achei essa função. Onde eu acho? Essa aqui? Sim. Mas essa aqui foi porque a gente baixou o banco. É porque a gente restaurou o banco de dados aí da aula. Eu fiz isso também, restaurei. Então, você vai lá na tabela ajuste de preço, vai em gatilhos. DBO, ajuste de preço. Aí depois você vai pegar trigger, se for em inglês. Opa, tem boi na linha aí. Achei. Eu lembrei da piadinha, né? Você sabe o que o cara faz quando ele descobre que está sendo corneado? É força das guampas da cabeça. Pena que nossa turma não é presencial, né? Porque senão a gente ainda fazer um aplicativo que você desenvolve, né? Imagina que você faz uma venda, baixa um estoque, quando termina a venda, lança um financeiro, se for fiado, lança um conta a receber, se for à vista, lança um caixa. O que você disse, resumindo, esses processos e lançamentos devem ser cortados da aplicação e ser tudo feito dentro do banco de dados. Exato. Qual seria a função do aplicativo? Abrir uma tabela, criar o registro, consultar o registro e alterar o registro. Esses gatilhos são disparados pelo aplicativo ou é disparado automaticamente na hora que o registro entra? Não, aí nesse caso aí do ajuste de preço, ele está disparando através da tabela ajuste de preço no momento do insert. Tá vendo? Até selecionado lá. Antes ou depois do insert, ele não diz ali? Aí tem, você tem os dois. Nesse caso aqui é no momento do insert. Mas aonde está dizendo? Como é que a gente sabe se é antes ou depois? Não, aí se colocar um after insert aqui vai ser antes. Before insert depois. For insert no momento. Muda só antes do insert ali, como que você vai querer que ele... Resumindo, o aplicativo não faz nada disso aí. Foi inserido... Não, o aplicativo está passando o script para cá. Olha lá, after insert. Isso. Tá? Faz um lançamento aí. Mas isso, o Nazareno. Before insert, assim? Before antes. Mas ele não está pegando. Olha no início da linha, não? Não, é antes do insert. O after... Opa. O before não pegou. Before. O for insert. Oi? For insert. Para ali em cima, ele deu uma mensagem, você foi muito rápido. Tá. Ô, Nazareno, mas isso se for para padronizar para... O for insert... o for server. Hã? Isso se eu for padronizar esses gatilhos para SQL Server.
se o cliente quiser usar o MySQL, eu vou ter que mudar toda essa programação do banco de dados. Dados que você vai instalar. Sim. Aí a gente Mas isso você faz por script. Desculpa, eu não vi o que estava falando. Flávio. Separado, né? E faz. Quer ver? Ó, mostra para ele o script de criação da tabela, por favor. Aí. É porque não está aqui o script, né? A gente pegou o banco pronto. Não, mas a criação da tabela não tem o script? Não está aqui não. Criação da tabela não tem, Nazareno? Botão direito aí tem, ele gera para você. Tem. Botão direito. Script, tabela, create. Isso. Janela do consulta. Isso. Tá. Veja, você pega isso aqui, ó. Eu não posso pegar. Isso aqui é um arquivo texto. Isso Sim. Aqui, a tua aplicação pode pegar, por exemplo, todo esse texto aqui e mandar lá do frente para cá. Ele está criando uma tabela. É um local aqui que eu não sei aonde que você gera ele todinho. Tem, eu acho que é no próprio banco, lá em cima do banco. Com isso, você pode ter um script para o SQL, um outro script para o PostgreSQL, um outro script para o SQLite, outro script para o MySQL. Aqui acho que é tarefas. É tarefas, é mesmo. Agora. Aqui já estava embaixo. Tarefa, é mesmo. Ou tasks. Exportar. É porque o meu mouse agora ele fica doidão. Olha, vai. Exportar passou? Ah, tá. Não é o aplicativo. Não, Ele está exportando dados, não o script. Aí não. Tem que ser o script. E aquela outra exportação que você tinha passado. mas é nas tarefas mesmo. Agora eu não lembro onde que Mas gerar script. Isso. Aí você coloca o que você quer. Aí esse script aí, ele do banco inteiro, então você vai rodar ele lá depois. Na verdade, que você pode continuar usando, vamos supor, quem usa Fader, G20, etc., pode continuar usando o Adapta e tal, e depois só rodar o script para criar as triggers. Aí você seleciona as tabelas que você quer, ó. E ele manda, inclusive, as triggers junto, né? É na hora que você vai selecionar, tem aqui que você fala o que você quer, ó. Olha lá, ó. Aí aqui que você vai definir o que você quer. Entendi. Aí que você vai definir se vai as triggers, se não vai, se vai as chaves estrangeiras. Se vai drop ou não. Olha lá, gatilho de script, vai, ó. Falso, índice de script, índice não sei o que. Restrição. Só tem que tomar cuidado aí com o drop, porque tem pergunta negócio de drop aí se é pra cima. Drop. Se ele quer dropar a tabela, né? É dropar antes de criar. Engraçado, acabou o português aí, né? Não, isso é computês, não tem inglês nem português. É que ele vai criar o script quando ele vai jogar. Olha lá, drop create lá, tá vendo? Aí, ó, bom, pessoal, acho que por hoje é só, né? Vocês têm alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, não. Eu achei o nível de hoje muito alto para gente que não conhece o SQL Server, eu fiquei meio perdido várias horas. É que, na realidade, você não conhece o SQL em si, tá? Isso. O curso não é para a gente aprender, nem conhecer? Não, eu tô só identificando o porquê que você teve dificuldade. Então. Quem tá falando? Sérgio. Ô, Sérgio, basicamente hoje, o que eu fiz? Eu floreei bastante em relação a recursos, mas a ideia é que vocês tenham uma certa noção. Eu vou passar o material para vocês, tá? É porque eu não consegui colocar o formatadinho bonitinho no Word, mas até amanhã eu passo para vocês esse material, para vocês entenderem, quando vocês forem instalar lá, na verdade, vocês entenderem o que vocês estão instalando, tá? Mas, na verdade, vocês não vão usar tudo aquilo que está lá. Então, o que vocês precisam saber para instalar o SQL Server é basicamente o quê? O sistema operacional correto para instalar, né? Então, eu já falei para vocês que português tem que ser em português, inglês tem que ser em inglês, tá? Estou falando ambiente de produção. Vocês têm que, aí na instalação lá, no vídeo tá gravado aí, vocês vai ver que tem aquelas opções lá no instalador que você tem que mudar, que é modo misto de autenticação, colocar a senha do SA,
né? Verificar a pasta de instalação, a pasta de dados. Então, são coisas básicas da instalação mesmo do banco. Tá? Mas a ideia era só repassar cada tipo de recurso, mais ou menos para vocês terem uma ideia o que é cada coisa, mas o intuito final dessa aula aqui era fazer a instalação e mostrar para vocês aonde vocês têm que mexer dentro da instalação. Tá? Já está instalado. Então, basicamente é isso. A aula de hoje era ensinar vocês a instalar SQL Server. O que eu mostrei para vocês é aquilo que eu falei para vocês. É para vocês poderem, no futuro, ter condições de pesquisar, entendeu? De entender melhor, de aprimorar mais. Porque, infelizmente, nosso tempo não é curto, né? Então, a gente não tem condição de pegar cada item ali e sair destrinchando cada coisa. Não daria para fazer isso. Então, por isso que eu estou passando material para vocês por escrito, tá? E estou falando aqui o que eu acho que é interessante para vocês poderem, no futuro, também ter uma referência de pesquisa, tá? Mas, basicamente, é isso. Agora, qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar ou pelo Skype, ou manda por e-mail, e aí a gente vai tirando, tá? Não tem problema, não. Na realidade, depois que instalou também, eu só abri o SQL Manager só. Exatamente. Depois que instalou, você vai abrir só o SQL Manager. Depois nós vamos trabalhar também com agente e vamos trabalhar com profiler e pronto. Tá? E uma coisa, Nazareno, as pessoas como eu, que instalou o SQL Server em inglês, se você vai ministrar uma versão em português, será que não vai... Não, eu vou ministrar em inglês. O português é a minha. É certo. Aí você vai ministrar aquela 2014 mesmo? Eu acabei de comprar, inclusive, o 2014 aqui, porque tem muita gente que comprou, então, mas é a mesma coisa, pessoal. Não importa com esse negócio de versão. Não. Tá? É a mesma coisa, não muda nada. Tá? Quem quiser usar 2012, usa 2012. Quem quiser usar 2014, usa 2014. É a mesma coisa. Agora tem uma coisa que eu vi, Nazaré, não sei se é real. Em ambiente de produção, eles não gostam de usar a última, não. Eu não uso em ambiente de produção. Isso aí eu falo sempre. Porque, assim, você arrisca muito, entendeu? Porque, por exemplo, da 2012, quantos patches de correção já não tiveram, né? Então, o pessoal lá no Zema ainda estão na 2008, para você ter uma base. Eu acho que, assim, pode usar sempre a versão anterior, entendeu? Eu acho que é uma margem de segurança bem interessante. A versão anterior. Se tá na 2014, usa 2012, né? Tá na 2012, usa 2010, sei lá. E aí vai fazendo isso. Me responda sobre limitação. Cara, se eu instalar num cliente um Express, que eu tenho um limite de 4 GB de quantidade, o que acontece se ele passar desse 4 GB, ele corrompe, ele para, o que acontece? Ele não vai parar. Ele não vai deixar você inserir registros mais. Vai falar que o banco está cheio. Eu continuo com acesso ao tudo que foi gravado, é isso? Continua, mas você não consegue gravar mais nada dentro do banco. Entendi. É como o HD estivesse cheio, tipo isso. Mas é 10 GB, tá? Não é 4 não, é 10 GB. Certo. Tá? É que no passado recente era 4. Já foi 1, né? Muito nos primórdios, aí foi aumentando, né? Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, em cima disso aí, amanhã, na aula de amanhã, vocês passem, a gente pode... Uma última pergunta. Esse 4 GB por banco de dados? Não, 10 GB por banco de 10 dados? GB total. No total. Então eu não poderia nem particionar tabelas, né? Tudo que está acumulado dentro do SQL Server não pode passar 10 GB, é isso? Exatamente. Entendi. Tá? Ok, pessoal? Beleza, uma boa noite, Nazaré. Boa noite para vocês também. Um abraço a todos aí. Boa noite. Beleza, boa noite para todos.